Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Café com... Que bom que você está aqui em mais um episódio da série Fracasso e Sucesso. E hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar do grande poder que é cair e levantar. Cair e levantar, e que tem a ver com outros assuntos super legais que estão na moda já há uns 10 anos e a gente vai continuar falando deles, porque eles são relevantes. Tais como resiliência, não é mesmo? Sem resiliência, e tem assim uma relação muito grande nesse contexto que a gente está vivendo, como é que a resiliência funciona. E aqui eu vou te dar alguns caminhos que você vai poder, sei lá, ter como dica aí da minha experiência e de como eu lidei com algumas situações para que a gente evolua e consiga cada vez mais sair dessas saias justas, né? Que são criadas por nós mesmos. Então, a pegada é essa. E a gente vai falar um pouco do sistema colaborativo, da amígdala, que não é a amígdala da garganta, que é a cerebral. A gente vai falar do medo, do momento presente, enfim, coisa aí sobre luta e coisa e tal. Então, antes da gente rodar a vinheta, me acompanha, ativa seu sininho, curte e comenta. Coloca aí o que você tá achando, né? Para o YouTube entender toda essa história do algoritmo. É isso aí. Blum, 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 blum. Tá certo, então dando essa sequência, que é uma sequência boa desse tema. Antes da gente falar sobre a resiliência, enfim, que eu acho que tem muito a ver com a nossa capacidade de como é que a gente age, como é que a gente sai das situações críticas e de estresse, a gente tem que lembrar, que eu até mencionei isso muito nos vídeos anteriores, que a gente tem que ter um objetivo, né? Então, se você tem qualquer, né, tá servindo qualquer caminho, Pequeno Príncipe, o resultado disso vai ser qualquer um também, né? Então, acho que a gente tem que ter muito claro qual é o objetivo que a gente tem. E aí, nas situações complexas, até uma coisa interessante que acontece hoje, né? Principalmente, acho que dessas novas gerações, que é como é que a gente caleja algo que a gente às vezes é tão protegido, né? Então, vamos pensar nisso. Às vezes numa situação que complicou, verdade, complicou, parou, como é que eu vou agir diante daquilo e como é que eu vou seguir? Então, nem sempre essa reação ela é tão simples. Então, vou pegar algumas dicas aqui que vai servir para as mulheres, para todo mundo, para nova, para antiga geração, para minha, whatever. Vai servir. Pega essa. Primeira coisa que eu queria falar da resiliência é isso acontecia 10 anos atrás. A gente era muito medido pelo conhecimento técnico. Então, o que valia? Os skills técnicos. Hoje não. Hoje é importante sim a gente lidar com as pessoas, a gente conseguir criar sistemas de convivência, de confiança, de troca. E isso é importante, inclusive, no lado todo do trabalho, no lado profissional. Por quê? Porque vai deixar as pessoas mais fortalecidas e, inclusive, performando mais, que é o que todos buscamos, né? No final tem que ser bom esse resultado. Então o sistema colaborativo ele passou a ser muito importante. E nisso, de onde vem a resiliência? De onde vem as discussões, os conflitos, os problemas? Não vem do nada, da pedra, né? Da madeira, do além. Não, ele vem das relações. Então, a hora que as pessoas se relacionam, e por isso que eu estou trazendo o sistema colaborativo, é importante a gente saber lidar nesse sistema. Então, saber sim que, nunca vai ser de um dono só. Então, aquela história que às vezes a gente vê em projeto, isso foi do grupo. Puxa, tá. Você tem que trazer isso como do grupo mesmo. Porque se você trouxer para o individualizado, você não vai estar fortalecendo o colaborativo. E aí vai ficar um puxa-tapete, uma falta de confiança, e não é legal. Entende que coisas simples e da convivência começam a ser medidas, coisas que a gente não vê no currículo, porque no currículo entra os atributos técnicos. E beleza, acho que ficou claro aqui, tudo bem? Essa história do colaborativo. E também, aí eu coloquei até uma chuva, né, nuvem de palavras aqui. Eu conectei uma coisa aqui com a outra, a gente estava falando do colaborativo. E eu já quero emendar isso com a meditação. Então, para não matar, para não estribuchar, a gente usa a meditação. E eu tô brincando, mas assim, eu tenho tentado me esforçar
porque eu acho que isso tem um valor incrível. E eu percebo que quando eu consigo, quando eu pratico e com a frequência adequada, isso tem um retorno muito legal. É como resetar. Então, a história da meditação é realmente você, em algum momento do dia, não é vai ficar parado, né? Não tem nada disso. É onde você consegue ter conforto, pensar e dar uma, sabe? Tem uma história que eu achei muito legal de meditação e eu quero dar essa dica, que é a meditação pela pulsação. Que eu vi, até a Ana Beatriz, que é uma psiquiatra que eu sigo, sou super fã, assim, ela até lançou um livro que é O Poder do Silêncio. E lá ela tem um capítulo que ela menciona um pouco como fazer esse estilo de meditação que conta com a sua pulsação, né, o teu corpo, para ver o batimento, acompanhar isso e sentir essa frequência como se fosse uma massa corporal. É muito legal, muito interessante. Então, essa é uma dica legal e que ajuda a gente trabalhar a história da resiliência. Porque se a gente for numa pilha, desde o que você está pilhado de manhã e vai direto, a tendência no final do dia é ocorrer um acidente, um evento ali. Vamos evitar isso. Então, a meditação é uma forma de segurar a onda. Acho que a outra coisa, eu vou trazer agora para o vermelhinho, tá? Que tem muito a ver com as habilidades mais soft e tal, é o autoconhecimento, né? Então, se a gente consegue ter visão clara do que te incomoda, do que te irrita, você já vai percebendo. E aqui eu vou dar uma dica. Você está naquela conversa, está naquela reunião, você está naquele e-mail. Quando aqui começar a esquentar, começar a vermelhar, tem gente que é vermelho, já vamos pensar, puxa, o meu corpo, meu hormônio já não está funcionando normal, regular aqui. Então, parou tudo. Tá vindo uma coisa que não é legal e que a gente precisa sequestrar, que é a história da amígdala. E aí, pegando esse gancho, o que é a história da amígdala? Aproveitando essa coisa da inteligência emocional. A gente tem uma amígdala que ela vive ali no límbico. E no nosso cérebro límbico, que é responsável muito pelas emoções e pelos registros que a gente faz ao longo da nossa história, enfim, e ela é boa, tá? Porque ela nos protege em relação ao medo. Então, tenho medo de alguma coisa? É um assalto. Meu, paralisou. É isso aí. Só que nem sempre a amígdala, ela traz uma visão correta do perigo. Às vezes a gente está numa reunião ou a gente está respondendo e-mail e de repente a gente vê aquilo, entra uma fúria que você fala, meu, para aí você responde com aquele ódio. E depois, 2 horas depois você vê e fala, eu respondi. Isso já aconteceu com você? Então, para tudo. Nessa hora, a dica é, conta até 10. Sabe aquela coisa da avó? 1, 2, 3, 4... Essa é uma dica. E não é brincadeira, ela é séria porque é onde você resgata teu neocórtex e fica muito mais racional e menos influenciado sobre tuas questões emocionais. Mas, fora isso, fora essa dica aí, eu acho que a coisa nem sempre quando a gente está nessa pilha, a gente precisa ter ação. Às vezes a gente precisa dar uma segurada para depois tomar ação. Porque senão a ação ela pode não refletir até o que você quis dizer. E aí, como é que isso tudo se conecta com o nosso último tópico aqui, né? A amígdala e tal, aterrissar, momento presente. E aí a meditação também ajuda nisso e tal, mas o momento presente, uma coisa que assim, eu acho que é legal e quem curtir ou quiser experimentar, acho que funciona super. O momento presente é a gente conseguir estar super atento ao que está acontecendo, de verdade, né? Então, uma das práticas que ajuda a aterrissar é a luta. Por quê? É impossível, e eu vou dizer isso por experiência pessoal, assim, você tá numa luta e você dá uma bobeada. Se você der uma bobeada, você toma uma porrada, né? Eu tenho várias historinhas aqui de porradas aleatórias que eu tomei, e nada a ver, do nada. Tem o sequencial da luta, tem a tua também percepção de fazer a coisa certa, os golpes corretos, a consciência corporal. Então é uma coisa que ajuda muito, né, a prática disso, a você ir trabalhando a tua resiliência e aterrissando no momento presente. Muito bem, então, por que falamos tudo isso? Para dar essa dica que eu acho que ela é de ouro aí, a gente poder exercitar através do esporte.
a nossa consciência e a história do momento presente. E por última conexão aqui que eu quero fazer é a história da culpa. E aí eu vi até um vídeo agora estudando sobre esse tema do Leandro Carnal, que ele fala, puxa, a gente tem que trazer a história pra gente, não adianta a gente ficar culpando um mundo e o outro, porque essa é a atitude mais simples que existe, né? Eu sei que tem uma coisa até que a gente usa, que é a história do locus interno e o locus externo, né? Uma coisa é você falar assim, a caneta caiu da minha mão, outra coisa eu derrubei a caneta. Então, claro que isso é um exemplo idiota, mas fato é, quando você assume, você está em charge da situação, você consegue aprender com ela e sai muito melhor. E aí a gente consegue fechar bem essa história da resiliência. E a cerejinha da história é: escolha as suas batalhas. E aí quando a gente fala escolha as suas batalhas, o que tem que pensar aqui é, elas têm a ver com o seu objetivo? Vamos voltar para esse ponto? Se não tem a ver, passou, não precisamos. A gente não precisa dela, vai próxima. Porque se ela não tem a ver, ela vai até contaminar, atrapalhar o teu foco e as tuas decisões em cima da... Sugar a tua energia, não deixa isso acontecer. Segura ela para você, mantém ela, que ela é muito importante para te manter no sistema e para a hora que cai, levanta. É esse o movimento cíclico natural do mundo. Então, lembra de deixar aquele teu objetivo à vista, pode ser digital, retoma ele, lembra que você tem uma sequência aí de semanal, mensal, enfim, para cumprir no ano e não esqueça de sempre revisitar isso. Senão se perde e aí vira a promessa do próximo ano novo. É isso aí, galera! Inscreva-se no canal, ativa o sininho, curte aqui, comenta. E aí a gente vai deixar esses livros também, né? Ao longo dessa trajetória.